Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia e vou falar o resumo da semana. Nós estamos falando da semana do Espírito Santo, né? Sobre o dom do Espírito Santo quando ele fala conosco, que foi o 1 João 16, que Jesus ia subir ao Pai e enviou o Espírito Santo, né? Para falar com os discípulos e assim e para todas as pessoas que ali confiam em Deus, se ligam com Deus, né? Então eu vou falar o que caiu na semana. Então na terça-feira caiu o Jó 30, né? Ele se lamentando do abandono de Deus. Mas sim, Jó foi um caso à parte, mas é também um exemplo do Espírito Santo. Ele se calou por um período aqui com Jó, mas foi para testar o quê? A fé que Jó tinha em Deus, na palavra, que realmente várias pessoas vieram falar para Jó abandonar aquele Deus que tinha deixado ele na miséria, tirar tudo dele. E Jó permaneceu ali firme, né? Com Deus. Porque Jó não sabia, mas era um teste, né? Deus e o diabo ali Deus deixou o diabo tirar tudo dele, porque o diabo falou assim para Deus: ele teme ao Senhor porque ele tem tudo, ele é o mais rico dessa terra. Aí Deus falou: então tire tudo dele, só que não toque na alma dele, pode tirar tudo que ele tem, né? Mas menos a alma. E foi o que aconteceu aqui, mas Jó não entendia, mas a teste de fé de Jó, como pode acontecer com você aí, meu irmão. Porque você está aí abandonado por Deus muitas vezes, não está não. Deus está fazendo um teste da sua fé. Né? Aí do dia 25 caiu 2 Crônicas, capítulo 1, Salomão pedindo a Deus a sabedoria. Porque quem construiu o templo de Deus foi Salomão. Né? Davi, ele simplesmente trouxe a arca, né, da aliança ali, colocou no local onde Moisés tinha preparado, né? No lugar onde tinha preparado para ser o templo de Deus, e quem construiu o templo realmente foi Salomão. Mas ele teve tanta sabedoria que ele não precisava, ele foi um dos homens mais ricos. Então as pessoas pedem: Deus, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa. Não, peçam sabedoria aí na sua vida, como Salomão pediu, né? E creiam que Deus vai te dar aquela sabedoria para você lidar com todos os aspectos da sua vida, né? E caiu ontem Atos 10, né? Falando de Simão Pedro, quando foi chamado, né? Até uma cidade onde tinha ali um senhor que não era judeu, mas ele era muito temente a Deus. Ele fazia doações, esmolas para as pessoas, ele orava direto a Deus, mas ele era um pagão, vamos pôr assim, né? Ele não era um discípulo de Deus. E ele pediu para as pessoas, ele era um centurião da época, qual é o nome dele? Cornélio, né? O Cornélio pediu para chamar, que teve o Espírito Santo veio falar com Cornélio para chamar Simão Pedro, que Simão Pedro estava numa cidade, na casa de tal pessoa, de Simão, cidade de Jope, à beira-mar. E Cornélio mandou, né, os homens dele lá chamar Simão Pedro, e foi exatamente o lugar que estava lá Pedro, né? E explicaram o que eles queriam, porque Deus mandou, né, Cornélio chamar Pedro, e Pedro recebeu também ali o Espírito Santo, né? E tem uma passagem que eu vou falar rapidinho, né? Que quando Pedro estava no dia anterior meditando, ele estava em jejum, ele estava com muita fome, e ele caiu em êxtase. E nessa hora Deus mostrou para ele, quando ele adormeceu, que descia umas toalhas enormes do céu, assim, com todos os animais, cobras, répteis, animais impuros, né, para o judeu. O judeu tem todo um ritual de matar o animal para comer, né? E é tudo com orações. E Deus falou: mata no sonho e come. Aí ele falou: não, Senhor, eu não vou comer algo, né, que não é puro, né, que não foi, que não é os animais que nós costumamos comer, que não são puros, né? Eu não vou comer isso. E Deus fala: como tu falas para mim que é impuro algo que eu purifiquei? Então era para ele comer. Então aí ele foi 3 vezes essa passagem no sonho dele. Desceu 3 vezes essa toalha enorme do céu. Aí quando ele acordou e veio depois no dia seguinte esses homens chamar Pedro, ele entendeu pelo Espírito Santo que veio falar com ele, vai com ele, que Deus mandou esse homem te chamar. E Pedro foi com eles. O que Deus queria com Pedro? Que ele fosse até aquela casa que não era de judeus, né? Era de pagãos, e que ele falasse da palavra de Deus, né, para eles, né? Eles pediram só para Pedro ir lá falar da palavra de Deus. E todas aquelas pessoas, amigos e parentes que estavam ali naquela casa do centurião, Cornélio, esperando para que Pedro falasse a palavra do Senhor,
né? Olha que maravilha, Pedro começou a falar sobre a palavra e todos eles receberam o Espírito Santo ali, falando em línguas e glorificando a Deus, né? Naquele momento, até aqueles que foram com Pedro ali se assustaram, porque Pedro era o discípulo de Jesus, né? Se assustaram pelo dom do Espírito Santo numa casa pagã. Então o que Deus quis mostrar para ele, né? Que nem tudo aquilo que ele acha que é puro é só aquilo que é puro, não são só aquelas pessoas que são puras. Tem muitas pessoas, por isso que a gente não fala da religião, gente. Tem muitas pessoas em várias religiões que são puras, que são tementes a Deus e fazem obras que agradam aos olhos de Deus. E Deus também está com aquelas pessoas, né? Então isso é muito importante nós lembrarmos que ali está o Espírito Santo falando também com aquelas pessoas. A gente não fazer distinção de religião e nem de pessoas, porque só Deus conhece o coração. Pedro não conhecia, então Deus mostrou para Pedro, né, que as pessoas eram merecedoras da palavra de Deus e de receber o Espírito Santo. Então, como essa semana é do Espírito Santo, que nem falava aqui com Salomão pela sabedoria, com Jó pela fé, né, de Jó, porque fala assim, ter a paciência de Jó, porque Jó perdeu tudo, esperou tanto tempo ali e não se largou aquela fé que ele tinha em Deus, né? Por mais que ele perdeu, porque depois Deus restituiu tudo para Jó e o triplo que ele tinha e muito mais felicidade que ele tinha. Então, quando Jesus subiu e deixou falando que vinha o Espírito Santo, nós temos que perceber isso. E para fechar a semana, caiu uma palavra maravilhosa hoje, que Jeremias 14, que o Jair vai ler, né? Também falando do Espírito Santo em outra ocasião, né? Quer comentar, Jair? Isso. Caiu Jeremias 14, que fala a palavras sobre o flagelo da seca. A Bíblia diz aqui que Jeremias está conversando com Deus, ele está falando, fazendo uma oração a Deus ali, e Deus, ele começa a perguntar por causa da situação que o povo estava passando naquela época. Havia seca, havia fome ali, havia o cativeiro, havia as pestes naquele momento ali, e Jeremias vai falar com Deus, vai conversar com Deus a respeito de tudo aquilo. E Deus começa a falar que ele enviou aquelas coisas, aqueles acontecimentos lá, para aquele povo que tinha pecado contra ele, povo que estava andando fora da vontade de Deus, que foi ali no momento governado por um rei, ele é o filho de Ezequias, eu não me lembro o nome dele. Manassés. É isso, rei de Manassés. E esse rei fez tudo que era errado perante os olhos do Senhor. E aquele povo, acho que seguia ele, ajudava ele naquilo que ele fazia, consentia, na verdade, no que ele fazia. Então Deus enviou um castigo para aquele povo ali, para puni-los por sua desobediência, por sua afronta a Deus. E Jeremias está conversando com Deus, está tendo um momento de oração ali, e chega um ponto que ele fala assim, Senhor, mas os profetas disseram isso, isso e isso aqui, que seria abençoado, que não sei o que. Aí Deus fala assim, eu não os enviei, eu não falei para eles falar nada daquilo. Falar do que eles achavam que deveriam falar do seu próprio coração, do seu próprio sentimento, dos seus pensamentos, mas eu não enviei nenhum deles. Eu não enviei nada desses homens para falar em meu nome. Eles profetizaram mentiras para esse povo. E então, o que chama atenção, irmãos, é que muitas vezes, né, naquela época, havia os profetas. Tem pessoas que falam a verdade, tem pessoas que manipulam a verdade. Hoje tem pessoas que manipulam a verdade. Às vezes lê alguma coisa aqui e não leva essa verdade para a pessoa. Manipula de acordo com a necessidade que ele tem, que ele precisa daquele momento para usar aquela palavra. Ou seja, usa a palavra para se beneficiar de alguma forma. As pessoas também usavam naquela época dos profetas que não eram de Deus. Os de Deus, eles faziam o que Deus mandava. Geralmente a profecia, quando Deus enviava um profeta, nunca era uma profecia de abençoar. Era uma profecia de correção. Nós conhecemos a história de Isaías, conhecemos a história de Jeremias, de Ezequiel, conhecemos do profeta Jonas. Nós sabemos que todos esses homens, quando eles eram enviados a algum lugar, geralmente era para trazer ali despertar o povo para retornar a Deus, que eles estavam saindo da presença de Deus, estavam saindo da cobertura de Deus. E o que isso quer dizer com o Espírito Santo? É que naquela época, irmãos, nessa época dos profetas, ainda não havia o Espírito Santo. Aí Deus tinha que falar por meio de profetas, falava por meio de um homem, né? Ele falava e tinha intimidade com algum homem, igual com Samuel. Samuel, lembra quando ele começou a chamar Samuel lá no livro de 1 Samuel, que ele fala lá? Samuel era pequenininho, filho de Ana, foi colocado no templo lá, e de madrugada, de noite, o Espírito de Deus fala com ele, Samuel, Samuel.
E ele desperta da cama, o menino, ele despertou e ia lá ver com Eli, o sacerdote Eli, e perguntava: o senhor me chamou? O senhor me chamou? Daí ele fala: não, eu não te chamei, volte a dormir. Aí Samuel deitava na cama de novo. Quando ele estava para pegar no sono, eu vi a voz falar: Samuel, Samuel. E ele pensava que era Eli, descia e ia lá: Eli, você me chamou? Aí ele falou: não, eu não te chamei. Aconteceu isso por umas 3 vezes. Na hora que aconteceu na terceira vez que ele foi perguntar para Eli, ele entendeu que era Deus que falava com ele. E aí ele falou assim: ó, quando você ouvir de novo essa voz aí, você fala assim: fala que o teu servo ouve. Porque ele sabia que Deus queria falar com o menino, queria falar com Samuel. Então veja, Deus falava com a sua voz, o Espírito, como é que ele vai saber? Se você vê uma voz, mas você não vê a pessoa que falou aquilo para você. E quando acontece na próxima vez, Deus fala: Samuel, Samuel. Aí ele fala Senhor, que teu servo ouve. E aí Deus fala algumas coisas acerca do que faria a Eli, né, por ele ter deixado os seus filhos ficar daquela forma que ficaram, não obedeciam a Deus. Ele profetizou algumas coisas ruins para que Samuel falasse para Eli. E daí no outro dia ele recebe essa profecia de Deus e vai dormir. No outro dia ele pergunta: então, Samuel, o que foi que Deus te disse? Aí Samuel fica meio assim, porque a palavra era dura para falar para Samuel, para Eli. A palavra era de destruir os filhos dele, matar os filhos dele pela desobediência. Então ele fala assim: ó, que aconteça tudo o que o Senhor disse para você, se tu não me falar a verdade que Deus te disse. Aí então Samuel pensou, né, agora se eu não falar para ele o que Deus mandou falar, vai acontecer comigo, porque Deus vai cumprir, ele é profeta também. Aí ele falou assim: ó, Deus falou isso, ele entregou tudo para ele, tudo que Deus havia falado através de Samuel, passou para ele e ele recebeu a profecia que se cumpriu mais para frente. Isso acontece hoje, irmão, da mesma forma. Aí os profetas eram usados naquela época. Hoje tem o Espírito Santo. Jesus, ele foi, quando ele subiu para o céu, ele falou: vou subir, mas vou enviar o Consolador. Foi a palavra de segunda. E esse Consolador vai te falar, vai confirmar as palavras que eu tenho falado para vocês. E hoje nós vemos a palavra de Deus todos os dias. Quando você lê essas palavras, principalmente de Mateus, os 4 evangelhos, primeiro Mateus, Marcos, João e Lucas, esses 4 evangelhos são relatando a vida de Jesus na terra. Só esses 4 livros falam de Jesus, dele andando na terra, das curas que ele fez. Esses 4 livros falam disso. E quando ele sobe, aí em Atos que acontece que ele sobe, aí começa os discípulos manifestar. Foi o que aconteceu nesse capítulo que Carlos leu. Atos 10. Atos 10. Jesus já tinha subido, enviado o Espírito Santo para eles. Foi em Atos 2 que eles receberam o Espírito Santo. E daí que eles começaram a fazer a obra de Deus, que é pregar a palavra, e Deus batizar as pessoas com o Espírito Santo e curar elas também, trazendo para o reino. Vamos resumir, porque ele está ficando muito longo. Né? Ele foi para outra história. Foi para outro lugar, Deus levou para outro canto. Mas o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus, ele vai, quando do Espírito Santo, ele fala conosco todos os dias, todo momento. Você tem que ficar sensível para ouvir, atento. E o que acontece? Do mesmo jeito que o Espírito Santo fala, o inimigo também fala. Muitas das vezes o inimigo vai soprar alguma coisa no teu ouvido e você vai ter o desejo de fazer aquilo. Mas porém você deve averiguar se na palavra de Deus é permissível aquilo que você vai fazer. Se aquilo ali agrada a Deus, se não vai ser desobediência a Deus, você fazer aquilo que está sendo sugestionado no teu ouvido ali. Porque o inimigo também fala, também joga suas setas. Quando for Deus falando algo, irmãos, Deus ele vai trazer algo que traga paz, algo que vai te trazer ali uma certeza. Não vai ser coisa para destruir a vida de ninguém, não vai ser coisa para matar ninguém. Vai ser algo que vai confortar, vai consolar a pessoa de alguma forma ali, vai trazer uma correção ali, mas não destrutiva. Algo que vai construir para a vida da pessoa uma melhoria. Não é para destruir, maltratar ou fazer pecar contra Deus. Nunca Deus vai falar para alguém, o Espírito fala assim: faz tal coisa sendo um pecado que Deus condena. Nunca o Espírito vai falar isso aí. Quando algo vem sugestionando que não é a vontade de Deus na Bíblia, isso não é Espírito Santo. Mas quando ela fala sobre o que está revelado na Bíblia, sobre revelar as coisas que Deus já deixou dito aqui, aí o Espírito Santo vai estar falando. Tem que ter muita atenção, né, amor? Tem. Posso complementar? Pode complementar. Então, assim, porque quando você está com um dom que você tem aí, que alguém te pede uma oração e você tem que falar e ver aquela mensagem do Espírito Santo na oração para você a respeito de uma pessoa, né? Você que é uma sensitiva, um pastor, um padre, seja o que for, né? Você tem que tomar muito cuidado, né, na hora de você passar a mão na cabeça.
Porque as pessoas vêm atrás de bênção, vêm atrás das coisas positivas, certo? Sim. Todo mundo na hora da dificuldade quer ouvir, você vai sair amanhã desse problema. Mas muitas vezes Deus não quer que você saia do problema, porque o problema vai ser uma escola para você, vai ser um ensinamento, né? Então Deus permite você passar por aquela tribulação, para que você acorde para os seus erros, para você não cometê-los mais. Como Deus se agrada da pessoa? Aquela pessoa que se volta a Ele e está sempre fazendo o bem e fazendo as coisas positivas, boas aos olhos de Deus. Quando você não faz as coisas boas aos olhos de Deus, você tem as suas tribulações, né, seus problemas, vem as pedras no teu caminho, né? Mas nada mais são que ensinamentos, né? Então, quando o Espírito Santo fala com uma pessoa que é mais sensível, que está mais ligada à Bíblia, para falar algo para outra pessoa, a gente tem que realmente passar o recado. Muitas vezes a gente fica até mal, porque fala, nossa, por que eu vou falar tudo aquilo para a pessoa? Mas vem aquela vontade de falar aquele monte de coisa, você nem sabe o que a pessoa está passando. Você fala, nossa, a pessoa vai acabar, eu vou acabar de falar, vai me dar um tapa na cara, né? Dá até a impressão que ela vai te passar, quando você está direcionando a palavra para uma única pessoa. Diferente se você direcionar a palavra numa palestra para muitas pessoas, que ali vai caber para algumas, outras não, mas é mais fácil para quem está falando. Mas quando você direciona para a pessoa que está na tua frente e você tem que dar aquela palavra de chamada de atenção, né, Jair? Aí A pessoa fica tão assim e você fica assim, pior ainda. Porque você é o intermediário de Deus. E você fala, meu Deus, eu falei, né? Mas aquilo, depois a pessoa passa um tempo e fala, olha, tudo que você falou é verdade, é o que está passando, está acontecendo, eu preciso mudar. Muito obrigado por você me falar. Então as pessoas recebem com gratidão depois, porque aquela repreensão veio para ela pegar o caminho de novo da verdade da vida, da certeza do caminho para o objetivo feliz lá na sua frente, né? Então nem sempre é de bênçãos que a gente recebe a palavra do Espírito Santo, né? Sempre é de chamada de atenção, é como se fosse um pai, né? Colocando um filho de novo no trilho, né? Exatamente. É isso daí que o Espírito Santo fala. E quando a gente não está bem, aquele que passa o recado, a gente nem comenta, a gente não fala nada, a gente procura se afastar e simplesmente fazer a oração, sendo intermediário daquela pessoa, trazendo a oração, né, para a vida da nossa vida e a vida daquela pessoa. A gente pode orar, mas a gente daí não pode falar, porque quando você inventa uma fala, você está pecando e Deus não se agrada disso. Você fala uma bênção para a pessoa que não é a bênção que ela precisa ouvir, é uma repreensão, você fica com medo de passar, né? Então muitas vezes a bênção vai atrapalhar a pessoa, a bênção daquela palavra, né? Ela vai vir para destruir a pessoa, ela não vai vir para correção, né? Para colocá-la de novo no caminho certo. E uma coisa eu posso colocar aqui, o falar assim, representar alguém, representar Deus, quer dizer, vou dar um exemplo simples, vamos supor um exemplo. Eu trabalho aqui com a Rosângela e tem uma colega minha que trabalha comigo, que é a Cris Assistente, que às vezes faz o vídeo com a gente aqui, que ela não está agora. Mas vamos dar um exemplo assim de você representar alguém. Vamos supor, eu falo para a Cris assim, ó, Cris, a Rô, ela vai te dar um aumento muito grande mês que vem. Tenha paciência, ela vai te dar esse aumento. Aí, só que a Rô não sabe disso, eu estou falando no nome dela, né? Ela nem sabe disso. Ela nem sabe, eu estou falando algo que eu quero para poder deixar ela mais consolada ali. Mas eu não recebi essa ordem para mim poder falar dela, desse assunto para ela. Então eu falo, não, mas calma, ela vai te aumentar, qualquer dia ela vai te aumentando. Eu vou estar dando uma falsa esperança, porque eu não falei nada para ela. E ela não me falou nada para mim. É a mesma coisa, quando alguém fala em nome de Deus, sem que Deus tenha mandado. É uma coisa boa, seria uma coisa boa para a pessoa receber, mas tem que ver se Deus está mandando aquilo naquele momento. Tem que ver se é Deus que quer falar. Então quando você fala algo que é seu, você está falando em nome de Deus, você está representando o Deus. Então você não pode falar nada sem ter a certeza absoluta que Ele está te mandando falar. Então às vezes o falar isso vai levar uma esperança falsa, porque não vai acontecer. Porque Deus não disse que vai acontecer. Ou aquela situação não vai acontecer, porque não vai acontecer, não está determinado para acontecer. Você só disse algo para consolar alguém, para confortar alguém naquele momento dela. E a esperança foi gerada. E é uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. Então vamos ensinar, né? Então você ser o dono do Espírito Santo é oração, meus irmãos, entrega a Deus, caminho é reto, né? E você, aquela entrega, e quando você tiver aquela intuição forte aqui dentro, muito forte, aquela vontade de falar, aquela vontade de fazer alguma coisa, Ele é o Espírito Santo de Deus falando com você, te guiando. Né? Então sigam aí, através da oração, através do Espírito Santo, que vocês tenham
um final de semana mais que abençoado, junto ao Espírito de Deus, né, Jair? Amém. Que assim seja e que a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Até Amém. segunda-feira, Bom se fim de Deus semana quiser. pra Bom todos. final de semana aí. Fiquem com Deus. Amém.